Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que damos início à nossa celebração de hoje, cantando. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, é com alegria que nos reunimos neste sábado, dia 22 de março, para celebrarmos a 9ª missa pela alma da nossa irmã Graciosa Pesamosca Stefanello. Missa que é encomendada por Irene Stefanello, pela dona Irene, pelo Tiago, pela Isabel, enfim, pela família Stefanello, que pede que celebremos estas missas gregorianas, e hoje estamos celebrando a 9ª missa, que você, meu irmão, minha irmã, especialmente os familiares que moram em outra região, podem e possam também acompanhar esta celebração pela nossa irmã Graciosa Pesamosca Stefanello. Sem mais delongas, vamos dar início a esta celebração, traçando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu venho ao altar de Deus. Ao Deus que alegra a minha juventude. Julga-me, ó Deus, e separai a minha causa da gente ímpia. Livrai-me do homem injusto e falso. Porque vós, meu Deus, sois a minha força. Por que me rejeitais? Porque ando triste, quando me aflige o inimigo. Lançai sobre mim a vossa luz e a vossa verdade, para que elas me conduzam ao vosso Monte Santo e aos vossos tabernáculos. Eu venho ao altar de Deus, ao Deus que alegra a minha juventude. Cantar-vos-ei, ó Deus, Deus meu, ao som da harpa, e tu, porque estás triste a minha alma, por que me inquietas? Espero em Deus, porque ainda eu hei de louvar, a Ele que é o meu Salvador e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu venho ao altar de Deus. Ao Deus que alegra a minha juventude. O nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Queridos irmãos e irmãs, este é o momento de nós nos reconciliarmos com Deus, pedirmos perdão pelas nossas culpas, faltas e fraquezas, e de um modo todo especial, vamos pedir perdão pela nossa irmã Graciosa, caso tenha alcançado a morte sem o tempo devido do arrependimento. Vamos nos reconciliar com Deus, rezando juntos o ato penitencial. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, eu peço e rogo à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de nós e, perdoados os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Indulgência, absolvição e remissão dos nossos pecados conceda-nos o Senhor onipotente
e misericordioso. Amém. Oremos. Pedimos a vós, Senhor, afasteis de nós as nossas iniquidades, para merecermos entrar no Santo dos Santos com a alma purificada pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos méritos de todos os vossos santos, especialmente daqueles cujas relíquias aqui se encontram, que vos digneis perdoar todos os nossos pecados. Amém. Descanso eterno dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua ilumine. A vós, ó Deus, devemos dirigir o nosso louvor em Sião. A vós pagaremos os votos em Jerusalém. Descanso eterno dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua a ilumine. Amém. Senhor, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Espírito Santo de Deus, tende compaixão de nós. Espírito Santo de Deus, tende compaixão de O nós. Senhor esteja convosco. E com o vosso Espírito. Oremos. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei à alma da vossa serva graciosa, pela qual celebramos esta Santa Missa, a remissão de todos os seus pecados, para que obtenha por meio destas fervorosas preces o perdão que sempre desejou, vós que, sendo Deus, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, Judas mandou fazer uma coleta, recolhendo cerca de 10.000 dracmas, que enviou a Jerusalém, para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado, ação justa e nobre, inspirada na sua crença na ressurreição, pois se ele não esperasse que os soldados mortos haviam de ressuscitar, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Considerava, porém, que aos que morrem piedosamente está reservada uma bela recompensa, santo e piedoso pensamento, este de orar pelos mortos. Por isso ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres dos seus pecados. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. E com o vosso Espírito. As palavras do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, estejam em nossos pensamentos, sejam pronunciadas por nossos lábios e habitem em nossos corações. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus: em verdade vos digo, vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem, viverão, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também o poder ao Filho de ter a vida em si mesmo, e conferiu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Estas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Pela leitura deste Santo Evangelho, sejam perdoados
todos os nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo. Queridos irmãos e irmãs que nos alegram pela fé, com sua presença através das redes sociais aqui, através do canal do YouTube, e especialmente aos familiares da nossa irmã Graciosa Pisamosca Stefanello, por quem hoje, neste sábado, estamos celebrando a 9ª missa das 30 missas gregorianas que nos propomos a celebrar em prol, em sufrágio, em favor da nossa irmã, a pedido da família, em especial da Dona Irene, do Tiago, da Isabel, da família Stefanello. Eu quero deixar especialmente para os familiares uma palavra que nós vamos ouvir logo na sequência. Nós vamos ouvir um texto que vai dizer assim: para aqueles que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. É o prefácio da Missa pelas Almas. Então vamos esmiuçar um pouquinho, para que a gente vagarosamente comece a mudar o nosso conceito a respeito da morte, a respeito do falecimento. O prefácio vai nos dizer assim: para aqueles que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Então nós temos que entender um pouquinho melhor, principalmente quando temos a oportunidade de entender estas palavras em momentos como estes, quando nós celebramos por aqueles que já foram importantes em nossa vida e continuam sendo por todos os exemplos que deixaram para nós. Também tiveram momentos difíceis, passaram por alegrias, tais quais nós os passamos ao longo da nossa vida. Então, primeiro nós convivemos com as pessoas e depois, como fazemos a exemplo do Cristo, nós vivemos das lembranças, dos bons momentos que passamos, das dificuldades e assim por diante. Para aqueles que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Todos nós sabemos que vamos passar pelo momento de nos separarmos da alma. O corpo vai ser sepultado e a alma segue para o purgatório, e depois dilapidada pelas orações, pelas missas que celebramos em favor desta alma, ela vai alcançar o céu, que é o nosso objetivo. Toda água só tem um objetivo, de alcançar o mar. A nossa alma só tem um objetivo, de alcançar o céu. Para aqueles que a certeza da morte entristece, porque quando isso acontece, nós ficamos tristes. Apesar de sabermos que isso hoje e amanhã pode acontecer novamente conosco ou com alguém da nossa família, dentro do nosso seio familiar. Mas somos pegos muitas vezes de surpresa e acreditamos que este momento nunca vai chegar. Aí vem a tristeza. Mas em cima desta tristeza, São Paulo apóstolo nos deixa essa palavra. Para aqueles que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Jesus nos provou que isto é possível. Nos prometeu que todos nós ressuscitaríamos com certeza. Deus não vai escolher os seus prediletos, porque todos são seus filhos prediletos. Sejamos bons ou maus, todos vamos ressuscitar para a vida eterna. A vida eterna está no céu, porém com um pequeno detalhe. Aqueles que tiveram uma vida mais branda, mais justa, mais honesta, apesar dos problemas e das dificuldades, sempre buscando o bem, a passagem pelo purgatório será mais breve, quem sabe alguns poucos anos. Porém, aqueles nossos irmãos
que tomados pela ganância, pelo ódio, pela cobiça, tudo que destrói a nossa alma, tudo que destrói os ensinamentos de Jesus, estes vão passar muitos e muitos mais anos no purgatório até se lapidar totalmente, para depois sim, conforme Paulo fala, todos ressuscitaremos com certeza. A salvação é dada para todos. Deus é o Deus da oportunidade e ela é igual para todos. Aí o texto vai continuar: para aqueles que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Para aqueles que têm fé, a vida não é tirada, mas transformada. Está aí uma pequena frase de um grande entendimento. Para aqueles que têm fé, a vida não é tirada. Deus não tira a vida. Deus somente dá a vida. Deus não está sentado sobre o trono. Você, familiar da nossa irmã Graciosa, eu gostaria que você prestasse muita atenção nestas palavras. E a você que nos dá o privilégio da companhia pelas redes sociais, da mesma forma preste atenção. Talvez isso te dê um parâmetro para um novo entendimento. Para aqueles que têm fé, a vida não é tirada, mas transformada. E de que forma essa transformação acontece? É o que nós vamos entender a partir de agora, segundo as palavras de Paulo aos Coríntios e também aos Tessalonicenses. Para aqueles que têm fé, nós temos fé, nós acreditamos, eis a razão porque estamos reunidos celebrando. A exemplo do que aconteceu lá no livro de Macabeus, quando o servo Judas também acreditava na ressurreição dos soldados que haviam morrido em batalha. Por isso ele faz uma coleta e ali não tinha nenhum rabino, nenhum padre para celebrar. Ele manda um soldado com o dinheiro e com o nome dos soldados que haviam morrido para Jerusalém e diz a ele: peça aos rabinos judeus, que é o nome do padre judeu, é rabino, peça para eles celebrarem pelos soldados, porque ele acreditava nisso assim como nós acreditamos. Isso aconteceu antes da vinda de Jesus. Para aqueles que têm fé, a vida não é tirada, Deus não tira a vida. Tudo que Deus nos dá, jamais Ele tira. Jamais Deus tira. Deus somente dá, Ele não tira nada. Se acontece alguma coisa, não é Deus que nos tira, somos nós que perdemos. A vida é transformada. De que forma? Bem, para entendermos um pouquinho melhor, precisamos voltar à Quinta-feira Santa, à Sexta-feira Santa, ao Sábado de Aleluia e ao Domingo da Ressurreição, que nós vamos celebrar dentro de 4 semanas novamente pela liturgia. O que acontece? No domingo, Evangelho de São Lucas, no primeiro dia da semana, diz o Evangelho que é o domingo, logo de manhã, eis que as mulheres foram ao túmulo de Jesus para embalsamá-lo com água de cheiro e não o encontraram. E os discípulos que na sequência encontraram Jesus não o reconheceram. Por que não o reconheceram? Este é o milagre que aconteceu com Jesus e que acontece com cada um de nós. A última vez que os discípulos, que os seguidores, que os soldados, que as mulheres haviam visto Jesus, na sexta-feira por volta das 3 horas da tarde, ele estava transfigurado. Não a transfiguração do Monte Tabor, mas sim a transfiguração porque ele estava dilacerado de tanto que apanhou. De quinta para sexta-feira apanhou tanto, que ele estava completamente desfigurado. Poderia-se até usar a palavra transfigurado, porque não era mais ele. Aquele corpo estava em ossos aparecendo, em nervos, em carne viva, ele não tinha mais pele. O seu rosto estava fechado de tanto que apanhou. Eis uma das razões também pelas quais ele caía enquanto carregava a cruz. Ele não enxergava nada à sua frente, a ponto de Verônica ir tirar do seu rosto
um pouco do sangue para ver se ele enxergava alguma coisa. Mas agora vem o mais importante e que nos interessa nesta celebração. Jesus aparece com um corpo absolutamente novo. A única coisa que aparecia em seu corpo eram os sinais dos cravos, que nós temos o hábito de ter na palma da mão, mas na verdade foi aqui, antes do pulso, no antebraço. Era o único sinal que ele tinha dos cravos nas mãos e nos pés. Sequer o sinal da coroa de espinhos ele tinha. Por quê? Agora vem o mais importante. Paulo diz que nós vamos receber uma tenda nova. Para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas transformada. E vos será dado no céu um corpo incorruptível. O mesmo que aconteceu com Jesus, que estava com o corpo dilacerado, rasgado, na sexta-feira à tarde. Menos de 48 horas depois, no domingo, logo de manhã, ele aparece com um corpo novo e continuou usando este corpo ao longo de 40 dias, enquanto ele ainda permaneceu conosco, até a sua ascensão ao céu. Ele recebeu um corpo ressurrecto, um corpo que não se corrompe mais, um corpo que não sente mais fome, um corpo que não sente mais dor, um corpo que não adoece. Veja como Deus é justo. Isso aconteceu com Jesus. E no exato momento em que nós falecemos, que a alma se desprende deste corpo, o corpo é velado, é encomendado, são feitas as orações e o corpo é sepultado. E a alma segue o seu caminho para o purgatório e consequentemente para o céu, que é o nosso destino, é o que nós almejamos. Deus é absolutamente bom, Deus é absolutamente justo. E quero concluir essa nossa pequena reflexão com algo mais que é muito importante para formarmos um conceito de que Deus nunca nos abandona. E nos momentos mais difíceis, ou que a gente acredita que possam ser os mais difíceis, é aí que ele se faz presente, é aí que os milagres acontecem. Isso deve acontecer na sua família, quem sabe já tenha acontecido. Imagine, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu filho, alguém da sua família que venha a falecer e esteja cego, completamente cego. Como esta pessoa vai ultrapassar o purgatório, que é penoso? A gente sabe que lá a situação é difícil. Imagine agora uma outra situação que precisamos colocar. Imagine que ao longo da vida seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, quem quer que seja, tenha sofrido um acidente e tenha perdido uma perna, por exemplo. Agora vamos fazer aqui uma alusão no bom sentido do entendimento. Imagine esse seu familiar que faleceu ter que passar o purgatório saltitando com uma perna. Seria difícil, não seria? Imagine agora, quem sabe pelas circunstâncias da vida, esse mesmo seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu familiar, tenha sofrido um acidente e tenha ficado paraplégico ou tetraplégico, sem o movimento das pernas e sem o movimento dos braços. Como ele faria para passar pelo purgatório? São boas perguntas, né? Que nós temos as respostas que já foram dadas agora há pouco. Agora imagine esse mesmo seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu familiar, que venha a falecer de uma doença muito grave, um câncer, qualquer situação, aonde já não tem mais os movimentos do corpo, ou vamos mais além, porque se não aconteceu na sua família, com certeza você conhece alguém, ou ouviu falar de alguém muito próximo que tenha acontecido ou tenha passado por uma situação que eu vou descrever agora. Imagine num acidente, seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho, um familiar seu, um acidente onde o corpo fica destroçado, quase igual ao corpo de Jesus quando foi crucificado.
Ele estava com os músculos e com os ossos emendados no lugar correto, mas a sua pele, a sua carne estava dilacerada. Imagine num acidente, como muitas vezes a gente acaba ouvindo falar ou acaba presenciando, aquele homem, aquela mulher tem o seu corpo esfacelado, que os paramédicos precisam recolher aos pedaços, e a urna mortuária ou o caixão, como queira, é lacrado, porque ninguém suportaria ver aquela situação. Como esta pessoa passaria pelo purgatório se não houvesse a misericórdia divina? No exato momento do desprendimento, no exato momento em que nós falecemos, acontece a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Nos é dado um corpo novo, um corpo ressurrecto. Nós vamos ouvir esta oração no prefácio de Requiem, no prefácio dos defuntos. Para aqueles que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas transformada. E vos será dado no céu um corpo novo, um corpo incorruptível. Por que no céu? Porque no momento em que nós deixamos a terra, nós já iniciamos a caminhada para o céu. E para ultrapassarmos o purgatório, precisamos ter condições. E Deus nos dá esta condição. Porque são fatos que nós precisamos rememorar e lembrar. A gente participa de tantas missas pelas almas, missa de corpo presente, missa de 7º dia, de 30º dia, aonde essa liturgia é usada, mas a gente nunca presta atenção. E se prestamos atenção, muitas vezes não há ninguém que nos explique o que isto significa na prática, porque só teoria não é suficiente para acalmarmos o nosso coração. Não existe no meio católico uma oração, uma bênção que possa arrancar do nosso peito a dor da saudade, mas existem palavras deixadas por Jesus e pelos apóstolos que nos dão a certeza de que aquilo que aconteceu com Jesus, que também é Filho de Deus a nosso exemplo, vai acontecer com cada um de nós e aconteceu com cada um daqueles nossos irmãos e irmãs que já partiram deste mundo, a exemplo da nossa irmã Graciosa, por quem celebramos esta missa hoje. Pensemos nisso, tiremos as nossas conclusões e que estas palavras realmente possam alentar o nosso coração e nos dar um novo entendimento. Qual é este? Aquilo que Deus dá, Deus não tira, e Deus nunca nos abandona. Nos piores momentos da nossa vida, Ele está exatamente ao nosso lado e sempre vai estar. Queridos irmãos e irmãs, juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. E com o vosso Espírito. Cantos de ofertório. Os grãos que formam a espiga se unem prazer e paz. Os homens que são igreja se unem pela oração. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar
minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e também o vosso sacrifício seja favoravelmente aceito por Deus Pai onipotente. Receba, ó Senhor, de vossas mãos este sacrifício, para louvor e glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Querido Pai, neste momento mais uma vez te recomendamos a alma da tua serva graciosa Pesamosca Estefanel. Pelas nossas orações conceda-lhe o perdão, o descanso, a luz e a paz por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. E com o vosso Espírito. Para o alto os corações. Já os demos para o Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Na verdade é justo, é necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito este nosso corpo mortal, nos é dado no céu um corpo imperecível. Enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com todos os anjos e santos, nós os aclamamos a uma só voz, rezando: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios de vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai clementíssimo, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, humildemente vos rogamos e pedimos que vos digneis a aceitar e abençoar estes dons e estas dádivas, estas oferendas santas e imaculadas. Em primeiro lugar, vos oferecemos em favor de vossa Santa Igreja Católica, Apostólica, Sagrada Família. Dignai-vos dar-lhe a paz e protegê-la em todos os recantos do mundo, mantendo-a sempre unida e governando-a. Também vos oferecemos em favor deste vosso servo que vos celebra, de nossa irmã Irene Stefanel e família que pede para celebrar esta Santa Missa, demais bispos, padres, diáconos, seminaristas e de todos aqueles que participam desta celebração e conosco professam a mesma fé católica e apostólica. Esta oblação, Senhor, que nós, vossos servos, em união com toda a vossa família, vos apresentamos. Também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os seus pecados. Dignai-vos aceitá-la de bom grado, fazei que decorram de vossa paz todos os dias de nossa vida, e preservai-nos da eterna condenação e numerai-nos entre os vossos eleitos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Na véspera de sua dolorosa paixão, ele mesmo tomou o pão em suas mãos santas e veneráveis, e erguendo os olhos aos céus para vós, ó Deus, seu Pai onipotente, deu-vos graças, abençoou e o deu a seus apóstolos, dizendo: Tomai e comei dele todos, porque este é o meu corpo que é dado por vós. Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. De igual modo, após a ceia, tomou também este preciosíssimo cálice em suas mãos santas e veneráveis. Deu-vos novamente graças, abençoou e o deu a seus apóstolos, dizendo: Tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, mistério de fé que será derramado por amor de vós e de todos os homens para a remissão dos pecados. E todas as vezes que isto fizerdes,
façam como eu vos ensinei. Como Jesus, vou carregar a minha cruz pra poder ressuscitar. Como Jesus, vou carregar a minha cruz pra poder ressuscitar. Canto pós-consagração. Como celebrante as mãos elevai, e os nossos presentes, ó Mãe, ofertai. Mostrai, ó Mãe, o pão e o vinho. Mostrai ao Pai com todo carinho. O pão será o corpo do nosso Jesus, que vós recebestes descido da cruz. Mostrai, ó Mãe, o pão e o vinho. Mostrai ao Pai com todo carinho. Lembrai-vos, Senhor, da vossa serva, graciosa Pesamosca Estefanelo, que nos precedeu com o sinal da fé e agora dorme o sono da paz. Por ela e por todos os que repousam em Cristo, nós vos pedimos, Senhor, concedai-lhes o lugar de refrigério da luz e da paz, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Por ele, com ele e nele, recebei, ó Deus Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, aos familiares da nossa irmã graciosa, convido a todos para neste momento juntos rezarmos aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males passados, presentes e também dos futuros. E pela intercessão da bem-aventurada Mãe de Deus, a gloriosa e sempre Virgem Maria, dos bem-aventurados apóstolos Pedro, Paulo, André e de todos os santos, concedei-nos propícia a paz em nossos dias, e que com o socorro de vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e seguros de toda a perturbação, pelo mesmo Cristo nosso Senhor, vosso Filho, que sendo Deus convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo e por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. E com o vosso Espírito. Esta mistura sacramental do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós que a vamos receber um penhor de vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Dai-lhes o descanso. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Dai-lhes o descanso. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Dai-lhes o descanso eterno. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, vós que por vontade do Pai e cooperação do Espírito Santo desse a vida ao mundo com a vossa morte, pelo vosso corpo e sangue sacratíssimos, livrai-nos de todos os nossos pecados e de quaisquer males. Fazei que preservemos sempre intimamente afeiçoados aos vossos mandamentos, e que nós nunca nos separemos de vós, ó Deus, que viveis e reinais com o mesmo Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tomarei o pão do céu e invocarei o nome do Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva.
que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo guardem a minha alma para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados, rezando. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, eu peço e rogo à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Indulgência, absolvição e remissão dos nossos pecados. Conceda-nos o Senhor onipotente e misericordioso. Amém. Eis o mistério da fé. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mas dizei uma só palavra e a minha alma será Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mas dizei uma só palavra e a minha alma será Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva. Aos irmãos e irmãs que participam desta celebração aqui pelas redes sociais, em especial aos familiares da nossa irmã Graciosa, queiram receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo consagrado neste altar, recebam-no espiritualmente neste momento. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem nos purificar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a tua alma para a vida eterna. Fazei, Senhor, que guardemos em alma pura o que recebemos em nossa boca, e que este alimento temporal se nos torne remédio celestial. Senhor, eu comi do vosso corpo e bebi do vosso sangue. Fazei que eles me absorvam intimamente. Não deixeis que permaneça mancha alguma de pecado em mim, que fui alimentado com sacramentos tão puros e santos, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, enebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. O espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacratíssimo coração de Jesus, Tende piedade de nós. doce coração de Maria, Sede a nossa salvação. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. o Senhor esteja convosco. E com o vosso Espírito. Oremos. Que as nossas preces suplicantes auxiliem, Senhor, a alma da vossa serva graciosa Pesamosca Stefanello. Livrai-a de todos os seus pecados e dai-lhe parte na vossa redenção, vós que, sendo Deus, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja E convosco. com o vosso Espírito. A missa terminou. Demos graças a Deus. E assim, queridos irmãos e irmãs, acabamos de celebrar a 9ª missa das 30 missas gregorianas que estamos celebrando em sufrágio da alma da nossa irmã Graciosa Pesamosca Stefanello. Missa que é encomendada pela Dona Irene, pelo Tiago, pela Isabel, pela Dona Irene Stefanello e família. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você pensasse muito nas palavras que colocamos em nossa reflexão e que elas realmente possam fazer a diferença e para que a gente forme um novo conceito a respeito do desprendimento, a respeito do falecimento. Agradeço a você, meu irmão, minha irmã, por ter participado, em especial aos familiares também, por terem participado desta celebração. Desejo a você um ótimo final de sábado, um excelente final de semana. O Senhor esteja convosco. E com o vosso Espírito. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor faça resplandecer sobre vós a sua face e vos dê a paz. Amém. Que o Senhor Deus, pela intercessão da Virgem Mãe do Rosário, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó